Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a lógica da construção de peças ovais que podem ser fundos de bolsas e cestos. Então, para começar a explicar aqui o fundo da nossa bolsa, eu vou usar algumas canetas coloridas, que aí vocês vão conseguir entender a construção das carreiras. Existem diversas maneiras de fazer fundo de bolsa, eu vou mostrar para vocês a técnica que eu uso, mas obviamente existem diversas maneiras de fazer isso. Então, aqui no nosso fundo de bolsa, eu vou usar aqui como exemplo 12 correntinhas para explicar a lógica. Então, nós temos 12 correntinhas, a primeira, a última e 10 correntinhas aqui no meio. Então, considerando aqui a nossa base, com 10, para vocês entenderem a lógica. Aí, nós vamos ter uma correntinha de subida, que seria a 13ª, mas essa não vai contar no nosso trabalho. Então, eu vou desenhar ela aqui, uma 13ª correntinha, mas ela não vai contar no trabalho, é só uma corrente para subir a altura no nosso trabalho. E aí, eu vou colocar, então, um ponto baixo nesse lado da corrente, que seria o primeiro pontinho aqui. E eu vou seguir aqui com 10 pontos retos, né, que seria referente ao meio. Lembra que eu falei que tinha a primeira e a última e 10 no meio? Então, os do meio vão repetir sempre. 10. Sobrou a minha primeira correntinha ali. Aqui eu vou fazer um aumento triplo. Então, vai ser uma correntinha aqui, vai ser um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui. Os três referentes à mesma correntinha de base. E aí, vou repetir aqueles 10 do meio novamente. E aqui no último, eu vou fazer um aumento, que vai considerar os nossos aumentos proporcionais. Então, um aumento triplo no lado de cá e um aumento triplo no lado de lá, ok? Aí, vou fazer uma correntinha para a subida, que mais uma vez não vai contar. Eu estou fazendo ela em verde para mostrar que ela não conta no trabalho. Ela é apenas uma correntinha de subida. E aí, nós vamos fazer aqui, nesse primeiro ponto, um aumento. No segundo ponto da carreira de base ali, mais um aumento. E aí, voltamos a trabalhar os 10 pontos baixos da carreira de base. Você vai notar que ele sempre vai repetir esses 10 pontos da base aqui. Chegamos mais uma vez aqui no cantinho onde tem os aumentos. Nós vamos fazer um aumento para cada um dos 3 pontos. Voltamos mais uma vez nos 10 pontos de base. Aqui no meu último, eu vou fazer mais uma vez um aumento. Então, você nota que vai ficando proporcional. A gente muda somente as extremidades aqui. Então, mais uma vez, agora vou subir faço fechamento, vou subir uma correntinha de altura. E agora, aqui nesses aumentos, eu vou colocar um ponto sozinho referente a esse. No próximo, um aumento. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. Volto para minhas 10 carreiras de base, os 10 pontos da base. E mais uma vez chegamos aqui na curva. Um ponto sozinho para esse, um aumento para esse. Um sozinho para esse, um aumento para esse. Um sozinho para esse, um aumento para esse. E voltamos para os 10 pontos padrão aqui. Chegamos mais uma vez nessa curvinha. Um ponto sozinho para esse e um aumento para esse. Então, você nota que o meio aqui vai ser sempre padrão, sempre 10 pontos. E o que vai mudar aqui é sempre as extremidades, né, do nosso oval. Vou fazer mais uma vez aqui, correntinha de subida, e agora vai ser 2 pontos sozinhos e um aumento. Então, um sozinho para esse, um sozinho para esse, um aumento para esse. Um sozinho, um aumento. E os 10 pontos da base. Mais uma vez a curva aqui. 2 sozinhos e um aumento. 2 sozinhos e um aumento. 2 sozinhos e um aumento. Vê que ele vai fazendo a curva. Voltamos para a base mais uma vez. E aqui no final, 2 sozinhos e um aumento. Então, essa é a proporção. O meio aqui vai ser sempre aquelas carreiras retas que a gente fez. No nosso caso, 10 pontos. E aqui as laterais vão fazer os aumentos proporcionais, começando, né, com um aumento triplo,
daí 1 e 1 aumento. Começando com o aumento triplo, daí 3 aumentos, um em cada um dos 3 ali, daí depois 1 e 1 aumento, 2 e 1 aumento, 3 e 1 aumento, e segue essa lógica. Agora eu vou mostrar para vocês, porque meu rascunho é bem rascunho, agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que isso acontece. Aqui no vídeo eu vou estar usando o fio náutico da Círculo na cor azul Bic. O código dele é 2829. Então, replicando aquela receita ali, nós vamos fazer então 12 correntinhas de base. 12 correntinhas de base. Temos a primeira, as 10 do meio e a última. Estou aqui então com as minhas 12 correntinhas. Vou fazer a minha 13ª correntinha, que é aquela da subida, que não conta no trabalho. E vou começar a trabalhar os pontos baixos em cima dessa corrente. Eu gosto de, nessa primeira carreira, pegar a terceira alcinha, que ela dá um acabamento melhor. Então, vou lá na terceira alcinha, que é a alcinha de trás. Temos aqui na frente do trabalho a primeira alcinha, ou alcinha da frente, a segunda alcinha que está aqui, e lá atrás, naquele calombinho, é a nossa terceira alcinha. Eu gosto de trabalhar nela pelo acabamento. Então, aqui na minha última correntinha, na 12ª, eu vou começar a colocar os pontos baixos. Ó, coloquei então ponto baixo na minha última correntinha, 10 pontos baixos naquela parte do meio, e aqui no meu último pontinho, nós vamos fazer aquele aumento triplo. Então eu gosto de vir com a minha agulha aqui e atravessar, pegando somente essa alcinha. E aí eu jogo o começo do trabalho aqui por cima também, para já ir escondendo. Então aqui nesse último ponto, vou fazer um aumento triplo, ou seja, 3 pontos no mesmo ponto. 1, 2 e 3. E ele já faz aquela nossa curvinha, né, no trabalho. E agora eu vou trabalhar o lado de cá das correntinhas. Olha como fica a correntinha perfeita para a gente pegar aqui, agora nesse momento, porque lá no anterior nós pegamos na terceira alcinha. Então ele deixou aqui o trabalho bem certinho. Então agora eu vou fazer aqui os 10 pontos baixos da parte do meio do nosso trabalho. Posso vir aqui e puxar o comecinho do trabalho para dar uma ajeitada aqui nesse oval. Ó, dou uma puxadinha aqui. E o cantinho já se ajeita. Fiz então os meus 10 pontos baixos aqui do meio. E agora aqui no último eu vou fazer um aumento. Um aumento normal, somente 2 pontos no mesmo ponto. Porque somando com aquele primeiro ponto que eu fiz lá no começo da carreira, ele vai dar o meu aumento triplo. Então, ó, um aumento, e você já vê que temos aqui um trabalho oval. Quem preferir pode fazer o fechamento invisível, que eu vou mostrar agora, e quem preferir trabalhar em espiral pode ser também. Então, para o fechamento invisível, a gente dá uma alongada no fio, tira a agulha, entra lá no primeiro ponto com a agulha de trás para frente e leva essa laçada lá para trás. Levou lá para trás, agora vou entrar com a minha agulha de frente para trás aqui embaixo daquelas alcinhas ali e dentro dessa laçada e vou ajustar meu ponto. Ajusta bem ali, não precisa apertar muito, mas que ele dê o tamanho certo das correntinhas. Agora eu laço o fio do novelo e passo por dentro disso tudo aqui. Então aqui temos a nossa primeira carreirinha com os aumentos triplos. Na próxima carreira, vou subir aquela correntinha da subida, que não conta como ponto, né? Vou subir aqui a correntinha, que vai ser o pé do meu primeiro ponto. E agora, nesses 3 pontos aqui dos cantos que eu falei, lembrando aquele nosso rascunho da explicação, agora nós vamos fazer um aumento em cada um dos 3 pontos do canto. Nesse mesmo lugar onde eu subi o primeiro ponto, eu volto com a minha agulha e faço um aumento. Ó, então, temos aqui um primeiro aumento. No próximo aqui, vou colocar mais um aumento, que é o meu segundo aumento. E agora vou trabalhar aqueles 10 pontos aqui do meio, que vão ser sempre 10 aqui no meio. Então, 10 pontos normal.
Fiz os 10 pontos aqui do meio, agora eu cheguei naqueles 3 do canto. Nesses 3, eu vou colocar 3 aumentos. Aumentos normais, tá? Então, 2 pontos em cada um desses 3 pontos. Feitos os 3 aumentos, eu volto de novo aqui naquela parte dos 10 pontos padrão, né, da base da correntinha. Então, 10 pontos normal. Cheguei aqui no meu último canto, vou fazer o meu último aumento aqui. Eu tinha feito 2 aumentos lá no começo, agora faço o meu terceiro aqui, para finalizar essa carreira, então, com os 10 pontos aqui no meio e os 3 aumentos de cada lado. Fechamento invisível mais uma vez, alonga a agulha, alonga a laçada, vem com a agulha aqui atrás, leva o fio lá para o final e entra com a agulha embaixo das laçadinhas e dentro da laçada, ajustando tudo isso. Laça e fecha. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos fazer aquela sequência de um ponto e um aumento. Então, vai ser um ponto, que já é esse da subida, daí um aumento, um ponto e um aumento, 10 pontos baixos. Aqui no canto, de novo, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. 10 pontos baixos e, no final, um ponto e um aumento para finalizar a carreira. Então, tá feito o meu primeiro ponto, vou fazer o aumento. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. E agora, 10 pontos retos aqui, sem aumentos. Cheguei mais uma vez aqui na curvinha. Vamos fazer um ponto e aumento, um ponto e aumento, um ponto e aumento. Fez a curvinha, vamos fazer os 10 pontos aqui do meio. E aqui no final, um ponto sozinho e um aumento. Ó, então, você nota que essa parte do meio vai ser sempre os 10 pontos normal. A gente só vai alterar aqui nos cantos. Então, vou fazer o fechamento mais uma vez. E agora, pela lógica, vai ser 2 pontos e um aumento. Então, o primeiro já está aqui, o segundo sozinho e um aumento. 2 sozinhos e um aumento. E aqui os 10 pontos do meio tradicionais. 10 pontinhos, agora aqui no canto, mais uma vez. 1, 2 sozinho e um aumento, 1, 2 sozinho e um aumento, 1, 2 sozinho e um aumento. E ele vai fazendo a curva. Daí os 10 pontos retos normais, e aqui no final, 1, 2 sozinho e um aumento. Daí na próxima, segue a mesma lógica. 3 sozinhos e um aumento, 3 sozinhos e um aumento, 10 pontos retos. Aqui no canto, 3 sozinhos e um aumento, 3 sozinhos e um aumento, 3 sozinhos e um aumento, 10 pontos retos, 3 sozinhos e um aumento. Então, essa é a lógica do fundo de bolsa. E você pode usar o ponto baixo normal, como eu estou fazendo aqui, ou o ponto baixo centrado, que deixa ainda mais estruturado, mais fechadinho, mais firme a peça. Mas a lógica é a mesma. Eu vou finalizar essa carreira aqui, que daí eu quero mostrar para vocês como fazer a subida da nossa bolsa, do nosso cesto, enfim, da peça que for utilizar esse fundo. Mais uma dica, quando a gente faz aqui o fechamento invisível, às vezes ele pode criar um pontinho a mais nessa subida. Não se preocupa que esse pontinho a mais aí não vai fazer diferença. Então, por exemplo, no lado de cá, ao invés de eu fazer 10 pontos, eu venho e faço 11, entendeu? Mas não vai fazer uma grande diferença aí no resultado da bolsa. Pode observar que ele está bem simétrico, da mesma forma. Então, fechando aqui a última carreira. E fazemos o fechamento invisível mais uma vez. Aí, nós vamos subir agora a parede da nossa peça. Então, ao invés de pegar com a agulha por baixo das duas laçadinhas,
eu passo aqui no meio das duas laçadas, ó. Tá vendo que tem duas laçadas, né? Então, eu entro no meio e dentro da laçada. Faço aquele ajuste novamente, laço e fecho. Porque agora, nessa carreira, nós vamos pegar ponto sobre ponto, mas somente na alça de trás. Só aqui, ó. Que aí ele faz uma quebra na trama, né? Para começar a subir a parede reta. Quem preferir, também pode pegar, além de pegar somente essa segunda alcinha, pegar aquela terceira lá de trás, pegar as duas assim, ó. Aí ele estrutura ainda mais a nossa peça. Então, ao invés de pegar somente uma alcinha aqui, eu pego ela e a terceira. Segunda e terceira alcinha. Mas isso é opcional, tá? Se você pegar só a segunda alcinha aqui, vou pegar algumas para vocês verem, ele também fica legal, também dá a estrutura que a gente quer de separação da trama, né? Ó, ele cria aqui uma divisão, tá vendo? Essa alcinha que sobra. E começa a subir a parede reta aí da nossa peça, da bolsa, do cesto que vocês vão fazer. Ó. E aí agora é ponto sobre ponto, não vai ter aumento, não vai ter diminuição, nada. Ó, então, olhando agora aqui, você já consegue perceber que ele saiu, né, do trabalho oval e começou a subir a parede reta da nossa peça. E essa é a lógica. Aí, para saber escolher o tamanho de quantas correntinhas você quer começar teu trabalho, você vai precisar fazer meio que uma amostra mesmo, né? Mas, por exemplo, essa daqui eu comecei com 12 correntinhas e fui até a carreira de 2 pontos em um aumento. E nós temos aqui, então, com o náutico da Círculo, agulha 5 milímetros, ele deu 18 centímetros de base. Ah, eu queria uma peça com 25, né? Ou você continua fazendo carreiras de aumento, e ele vai aumentar também para a lateral, ou você faz mais correntinhas de base. Ao invés de começar com 12, começa lá com 16, por exemplo. Ele já vai aumentar um bom tanto aqui, ou 20, entendeu? Então, mas a lógica que eu queria explicar para vocês da peça é essa, né? O trabalho oval neste sentido. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo.